aleluia, Deus. Você sabe, irmão, por que aquelas pessoas daquela cidade começaram a ficar com inveja de Isaac? Ele chegou semana passada, não faz um mês que ele está aqui. E por que é que ele está crescendo tanto? Os seus rebanhos estão aumentando, as suas vacas estão aumentando, os seus funcionários estão. E os pastores da cidade dos filisteus começaram a discutir com os de Isaac, porque os poços que tinha não eram suficientes para dar água para os animais que Isaac tinha. E de repente, a Bíblia diz que eles ficaram com inveja de Isaac. Você sabe por que eles ficaram com inveja? Porque eles acharam que Isaac estava crescendo porque estava na cidade deles. Eles pensaram que ele só estava crescendo porque estava na cidade deles. Tem pessoa que enche o coração de orgulho e diz assim: aquela irmã canta bem porque eu ajudei ela. Ou aquele irmão prega bem porque fui eu que dei as dicas para ele. Ele prega bem porque fui eu que ajudei ele, eu indiquei ele, eu falei para ele aonde vende dicionário, aonde vende isso, vende aquilo. Fui eu que dei os DVD primeiro para ele assistir, fui eu. Mas eu quero dizer para você nesta noite, esse tipo de pessoa aí, fica longe dele, sabe por quê? Porque ele tem inveja da sua vida, ele tem inveja do seu ministério, e a pior coisa que tem é você ter pessoa com inveja do teu ministério do teu lado. Sabe por quê? Você não cresce, parece mula empacada, vai para frente, 2 para trás, 3 para frente, 10 para trás, você nunca cresce. Mas nesta noite Deus vai colocar por terra toda inveja contra o ministério aqui nesta noite, porque quem vai levantar é Deus, quem vai prosperar é Deus, e quem vai aumentar é Deus. É Deus que vai aumentar o rebanho aqui nesse lugar. Aleluia. Para ninguém vir falar, bater no peito e dizer: tudo isso aconteceu foi por minha causa. É, Jesus, aleluia. Porque na realidade é Deus quem faz. É, Senhor, eu creio. Eu quero dizer para os irmãos que aquele povo ficou com tanta inveja de Isaac, mas tanta inveja, que eles pegaram e expulsaram Isaac daquela cidade, daquele país. Chegaram bem assim para Isaac e falaram: Isaac, não está dando. Você cresceu demais, você está ficando muito poderoso, mais poderoso do que nós. Infelizmente não vai dar para você ficar aqui na nossa cidade. Tudo isso por inveja. Tem pessoa que diz assim: ó, irmão, você não vai cantar aqui. Na minha igreja não canta mais. Ou melhor, ele não chega a falar diretamente, mas quando você manda o pedido, sabe o que ele faz? Ele amassa e joga lá no lixo. Oportunidade para você, nem pensar. Ele não vai te dar oportunidade. Sabe por quê? Porque ele tem medo que você cresça mais do que ele e ele perca a posição que ele tem. É isso. Por causa desses tipos de pessoa, tem muitas pessoas entristecidas, tem muitas pessoas desviadas fora da igreja por causa desses tipos de pessoa. Mas eu quero dizer que não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem legião, não tem capeta, não tem enxucaveira, tranca-rua, tranca-caminho, pai de santo, vô de santo, tio de santo, que vai se levantar contra a sua vida, porque Deus é maior. Ele é maior que a lua, maior que as estrelas, maior que o mundo, maior que tudo aquilo que você possa imaginar de poderoso. Ele é mais poderoso e Ele está do seu lado, e Ele manda dizer: é eu que advogo pela sua causa, é eu que faço as coisas que você está precisando, é eu. Você não depende de ninguém, você depende de mim. Jesus, aleluia, Pai. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. E Isaac começou com certeza a raciocinar, falar assim: mas meu Deus, por que é que eu estou passando por tudo isso? Mas tudo tem um propósito. Sabe por quê? Que muitas das vezes as pessoas que se levantam contra a tua vida, às vezes eles não podem te destruir, não podem acabar com você. Mas tudo isso está acontecendo porque tem um propósito lá na frente. Aí você pensa assim: mas Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo. Deus, a única coisa que Deus quer, Ele quer mostrar para o diabo que Ele é na sua vida. Deus, Ele quer mostrar para o demônio que Ele é maior de tudo.
que pode o diabo fazer qualquer coisa, usar pessoas, usar boca de pessoas contra a sua vida, contra o seu ministério. Deus não faz nada para se vingar, para você bater na cara do irmão e dizer assim: olha aqui, ó, você me bateu, você me humilhou, mas olha o lugar onde eu estou. Não é esse não. Deus levanta os pequeninos, levanta aquele que está anônimo, aquele que não aparece. Sabe por quê? É para mostrar para o diabo, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Pior é aquele que abre a boca para dar lado para o adversário. Pior é aquele que abre a boca só para falar coisas que não edificam. Mas nesta noite, aqui só tem pessoa que abre a boca para dar glória a Deus. E quem veio para dar glória a Deus aqui nesta noite, por favor, aproveite agora, abra a boca, dê glória para Ele, porque Ele está te vendo. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Isaac saiu daquela cidade e foi para uma cidade chamada Berseba ou Berseba. Chegando ele naquela cidade, o inimigo que tanto se levantou contra a vida dele expulsou ele daquela cidade, que era os filisteus. Acharam com certeza, é isso que o inimigo pensa de você: ah, ela não vai muito longe não, eu conheço os desejos dela, eu conheço a fraqueza dela, é só eu jogar uns pratos aí na presença dela, aí na frente dela, ela não vai resistir, ela já vai desistir. Isso daí é só fogo de palha, não vai muito longe não. É isso que o inimigo pensa de você. E foi o que os inimigos de Isaac pensaram: ele vai falir, ele só cresceu porque ele estava na nossa cidade aqui, ele só prosperou porque ele estava aqui com nós. E se acharam os tal. Mas quando Isaac saiu daquele país e foi para essa cidade chamada Berseba, Deus começou a fazer, sabe o que? Deus triplicou tudo aquilo que ele já tinha. Deus triplicou a possessão de vaca, de ovelha, de funcionário, tudo que ele tinha, Deus triplicou, porque Deus quis mostrar para o diabo que toda a riqueza que Isaac tinha, não foi o diabo que deu, não foi o inimigo que deu, mas foi Deus que deu. Sabe por quê que ele era rico? Por que que ele prosperava? Eu vou te contar um segredo nesta noite, aprenda mais uma. Porque Deus era na vida dele. Muitas pessoas acham que tem Deus e não tem. Muitas pessoas acham que estão na direção de Deus e não estão. Muitas pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Mas nesta noite, eu creio que tem pessoa aqui que está na direção de Deus, e essas pessoas vão prosperar. Eu vou ver essa igreja crescer ainda. Eu vou ter o privilégio de voltar nesse lugar e ver essa igreja muito grande. Quem sabe aí, uma grande sede nessa cidade de Curitiba, porque Deus é com essa igreja. Aleluia. Deus fiel. Deus aumentou a riqueza de Isaac, de sobremaneira que os inimigos deles viram que Deus era na vida de Isaac. Não tem como. O inimigo vai ver Deus na tua vida. Porque vou contar aqui algumas experiências que aconteceu comigo. Eu dirigia culto nos lares e nas casas e culto ao ar livre, culto de evangelização, com caixa de som, tudo aquilo que vocês possam imaginar. E é normal quando você começa a fazer a obra de Deus e tem os levantes, tem aquelas pessoas dentro da igreja, da onde você congrega, que se levantam contra a sua vida. Mas você sabe por que isso acontece? Muitas vezes a gente fica com raiva, dá vontade de matar o indivíduo, no bom sentido. É claro que isso é no sentido figurado, não é no sentido real. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. É, Deus. Aleluia. E aí, aqueles levantes tinha, porque é normal, não tem como você vencer uma batalha se você não tem a luta. Como você vai receber o troféu? Ninguém recebe troféu de mão beijada. Se você está pensando que vai receber o teu troféu de mão beijada, desista, sai dessa, porque Deus quer te dar sim a tua vitória. Mas é por isso que você está passando por essa luta. Se você não passar por isso, não tem como você alcançar aquela vitória. Glória a Deus. E eu comecei a fazer ali culto nos lares, e Deus estava abençoando, vidas estavam aceitando Jesus. E como sempre tem o tímidos a favor e o tímidos contra. E os tímidos contra começaram a se levantar contra a minha vida. De sobremaneira que eu comecei a pensar: